Vai falar sobre o duplo aspecto do feminino. Eu até estava falando para a Cida, se ela quiser interromper, qualquer uma de vocês que queira perguntar, fiquem à vontade, porque as perguntas ajudam. E também, assim, para a gente entender esse duplo aspecto do feminino, a gente vai precisar considerar as aulas que a gente teve antes, né? Que fala sobre o matriarcado, como era no início, e como se dá essa transição. O duplo aspecto do feminino, desculpa, da psique, possui um duplo caráter, né? Ele é chamado elementar, esse é o aspecto do feminino elementar, quando se refere ao grande círculo e ao grande continente, que demonstra a tendência de conservar para si aquilo que deu origem e a envolvê-lo como uma substância eterna. A gente tinha comentado que o caráter do feminino, no seu início, ele é representado pela grande mãe, pela grande deusa, ou seja, aquela que contém o todo. É desse feminino que se origina tudo, né? Como o Munir falou na última aula, até o masculino. Ou seja, tudo que dele nasceu lhe pertence, continua sujeito a ele, e mesmo quando o indivíduo se torna independente, o grande feminino relativiza essa autonomia, tornando-a uma variante secundária do seu existir. Considerando que esse feminino ele deu origem né, aos seres, ele ainda considera que esses seres lhe pertencem. Isso envolve tudo, tá? A natureza, os animais, os seres humanos. A gente está falando de um caráter elementar, né? O caráter originário do feminino. Ele fala que é um caráter típico do matriarcado. Só para ilustrar, quem fala bastante sobre o desenvolvimento, né, sobre esse duplo aspecto do feminino é o Neumann, de novo Neumann, que eu sempre cito aqui. Ele tem um livro chamado A Grande Mãe. É um dos livros dele. Nesse livro, A Grande Mãe, a gente encontra bastante referência sobre isso. Esse caráter elementar sempre está em evidência enquanto o ego e a consciência forem infantis e não desenvolvidos, e o inconsciente for dominante. Ou seja, enquanto a humanidade estava no estágio infantil ainda, né, enquanto o ego ainda era muito incipiente, tudo era dominado pelo grande feminino, pelo feminino do caráter elementar. Esse caráter quase sempre contém um elemento maternal, e para o qual o ego e a consciência são sempre submissos. A gente pode fazer uma analogia com uma criança pequena. Para a criança, a mãe é tudo. Só existe a mãe, né? A gente fala que no início a criança ela é só filha, né? Apesar do trocadilho, ela é só filha da mãe. O pai ainda não existe. O pai ainda não se apresenta. Por isso que para o bebê, especialmente o recém-nascido, a mãe é o próprio self, né? O todo. Porque esse ego ainda muito infantil, muito neófito, ele está contido. Ele é contido por essa estrutura maternal. A mesma coisa se dava nos povos antigos, quando o matriarcado dominava. A gente viu, né, os rituais de fertilidade, as oferendas para a deusa, para que ela provesse boa colheita, proteção. Tudo isso compara-se a um ego infantil e, analogamente, era o ego dos povos mais primitivos. Sua característica marcante é a função de conter. Deste modo, ele se manifesta de forma positiva como provedor de alimento, de proteção e de calor, e de forma negativa como repúdio e privação, né? Essa função de conter, ela pode ter os dois aspectos. Da mesma forma que ela alimenta, que ela oferece proteção, que ela aquece, né, que ela, digamos, contém, ela também pode ter o aspecto negativo como repúdio e privação. A gente vê em pessoas, até hoje, não estou me referindo só a povos primitivos, até hoje a gente vê que muitas vezes pessoas adultas já, que são muito dependentes desse aspecto maternal, né, que ainda estão muito presos na estrutura da mãe, essas pessoas às vezes apresentam uma certa relação de amor e ódio, né? Da mesma forma que se incomoda com essa prisão à grande mãe, também não consegue sair dela, então ainda está preso nela.
porque é essa mãe que provém, que alimenta, que autoriza esse ser a existir. Então, é um aspecto bastante, digamos, dúbio na psique humana. Embora apresente o caráter ambíguo de aspectos positivos e negativos, é a base para o lado conservador, estável e imutável do feminino que prevalece no maternal. Então, esse aspecto do feminino do caráter elementar, ele, ele é estático, né? Ele não permite a mudança. Povos que ainda estão muito presos nisso são povos assim que ainda vivem de aspectos culturais muito antigos, tentam preservar ao máximo suas tradições, têm uma certa dificuldade em deixar o novo se apresentar. A gente vê isso em muitas sociedades, né? Nem que seja em algum aspecto, a gente encontra isso. A gente teve a oportunidade há alguns anos de visitar o Extremo Oriente, e em países como Mianmar, Camboja. É muito interessante, porque até as músicas, né, que essas pessoas cantam são músicas assim antiquíssimas. E elas não têm exatamente uma melodia, não tem uma letra. Eles ficam repetindo aquele refrão por muito tempo. Tanto que esses povos muitas vezes usavam essas músicas, né? Os aborígenes na Austrália, a gente sabe, eles usavam para contar distância. Como eles não tinham ainda o conceito de medição, eles mensuravam dessa forma, através de músicas, né? Então, O dependendo Cris, da música. Oi. e também essa questão da repetição, né, que é o mantra, né, é, leva a um estado de hipnose, né? Você começa a ficar ali, de tanto repetir aquilo, aquilo vai te levando para uma abstração mental mesmo, né? É uma coisa É, impressionante. Eu já experienciei isso e fiquei muito impressionada. É verdade, né? E a gente sabe que a repetição faz com que a gente meio que se desconecte do corpo e você fica no estado de... Como chama? Aqui eu levantei a mão. A gente fica no estado de... Não de torpor, né? Mas você tá meio no inconsciente, você não fica totalmente aterrado. É verdade mesmo, os mantras fazem isso. Há que se notar a existência de uma gravitação psíquica na relação entre o ego e o inconsciente, como uma tendência do ego a retornar ao seu estado inconsciente original. É que eu não tenho aqui uma ilustração, mas imagina só o planeta, o sistema solar, né? O astro maior, que é o Sol, ele é extremamente denso. E os planetas menos que estão à sua volta, menos densos, estão de alguma forma presos na sua gravidade. E exatamente o que acontece com o ego, ainda em formação, ele está gravitando em torno dessa estrutura, desse grande feminino, desse feminino do caráter elementar. E por isso que o ego ainda muito incipiente, né, muito iniciante, ele tem uma tendência a retornar para o estado inconsciente com uma facilidade muito maior, né? Então ele está sempre, digamos, à mercê dessas estruturas inconscientes. Por isso que o desenvolvimento, o trabalho de desenvolvimento no ego, que é o que a gente faz em terapia, ele é fundamental para que a pessoa não sucumba a esses aspectos inconscientes. Porque, por incrível que pareça, apesar de nós já termos produzido tantas coisas enquanto humanidade, a gente ainda está muito à mercê disso. Não é uma coisa fácil sair dessa estrutura, né, que nos aprisiona. Essa tendência é inversamente proporcional à força do ego e da consciência, né? Que é o que a gente vem falando. Quanto mais incipiente for o ego, mais ele está à mercê desses aspectos inconscientes. Quanto maior for a carga energética da consciência e quanto mais libido estiver à disposição do ego sob a forma de vontade e de interesse, menor será a influência da tendência à inércia, que é a expressão da gravitação psíquica. Então, falando dessa gravitação, né, desse ego que está preso ainda na gravidade do inconsciente, a gente sabe que quanto mais energia, né, for colocada nele, quanto mais ele apresentar um desenvolvimento, mais ele consegue existir, né, no sentido de ter uma vontade, de ter um interesse, de conseguir se expressar.
Então, ele é um ego que está em desenvolvimento portanto, ele está começando a sair dessa gravitação psíquica. Mas, como eu disse, não é uma coisa simples. A gente bem sabe, né, o quanto isso é trabalhoso, né, o quanto isso custa em termos de energia. A gente tem que colocar muita energia nisso para conseguir não sucumbir. Contudo, quanto mais frágeis forem a consciência e o ego, mais evidente será o vigor da gravitação psíquica que tende para o restabelecimento do estado inconsciente. O cachorro está aqui se manifestando. O cachorro tá mugindo. Então, é bem isso que a gente vê, né? Por isso que o trabalho de um terapeuta, ele tem, assim, o próprio terapeuta precisa ter uma consciência muito grande do seu papel de tradutor do inconsciente. Ele precisa interpretar o que essa pessoa está trazendo, né? O seu paciente está trazendo, e traduzir para que esses aspectos se tornem conscientes. E não é só para o seu paciente, você precisa fazer isso com você o tempo todo, né? Hoje eu entendo melhor o que Cristo queria dizer com orar e vigiai, porque não é você ficar numa oração repetida, mas sim você estar atento o tempo todo para a sua vida, para as coisas que estão à sua volta, né? O que é pedido de nós? Isso em qualquer situação, especialmente nas situações difíceis que a gente passa. O princípio que o rege é o da atração da maior massa, que no âmbito psíquico se manifesta com a carga energética de maior força. Ou seja, né, o que vai, digamos, no final das contas, dominar? É aquele que tem maior energia. Se for o ego está um pouco mais no controle, senão ele está muito à mercê, né, das forças inconscientes. O desenvolvimento da consciência tende a criar um sistema independente e relativamente fechado, em cujo centro está o complexo do ego. A gente fala que o ego é o grande complexo, porque ele é... Você está com o cachorro, Paty? Eu estou sem óculos aqui. Ele é muito fofo. O ego é o grande complexo, né? E até onde a gente sabe, ao menos só nós humanos somos dotados desse complexo. E isso muda tudo. A nossa interpretação de mundo, né, faz com que a gente tenha uma história, com que a gente conte uma história, com que a gente forme uma cultura. A gente registra os momentos. A gente registra as informações e faz dessas informações, né, permite que essas informações sejam transformadas e sejam passadas de geração para geração. Quando a consciência está alimentada por uma carga suficiente, o conteúdo ali permanece, isto é, o conteúdo é consciente e acessível à consciência. E é interessante isso porque quando algo se conscientiza, você não volta atrás, não tem como retornar, né? Eu sempre lembro daquela cena do filme Matrix, do primeiro, em que um dos membros que saiu da matriz, ele, ao enxergar a realidade, ele não queria mais viver daquele jeito, então ele tenta retornar. Só que não há como retornar à inconsciência. Uma vez que a consciência se estabelece, você não tem como desfazer isso, né? É a famosa frase do Nietzsche: quando o abismo te olha, quando você olha para o abismo olha de volta. Então você não tem como deixar de considerar aquela informação que você já recebeu. Todavia, quando ocorre uma diminuição na carga do sistema consciente e ainda uma redução na tensão do seu campo, seus conteúdos respondem com atração aos componentes energeticamente mais carregados do inconsciente, dos complexos e dos arquétipos. O conteúdo se torna inconsciente outra vez. O que ele quer dizer com isso? A gente sabe que o ego e formação, ele ainda, né, como eu falei mais de uma vez, ele está à mercê desse inconsciente. Então, se você tiver, mesmo que você já tenha, né, um nível melhor de consciência, ainda assim alguns aspectos seus podem estar muito imersos no inconsciente. Ou então só ter vindo, começar a vir à tona. E se esses aspectos tiverem uma carga energética muito grande, você pode também, você ainda corre o risco de sucumbir.
Às vezes a gente vê pessoas, né, tão esclarecidas sobre determinadas questões sucumbindo. Você vê pessoas assim que a gente fala, nossa, essa pessoa tinha tudo para dar certo, né? Olha o que aconteceu, olha a tragédia que se abateu. Muitas vezes é porque a pessoa ainda não estava no nível adequado, mesmo que alguns conteúdos já estivessem conscientes para ela. Aqui é trazido um exemplo sobre a depressão psíquica. O que seria a depressão? É uma perda da libido da consciência, que se expressa por falta de entusiasmo e de iniciativa, debilidade da vontade, fadiga, incapacidade para concentrar-se e trabalhar por conteúdos negativos como ideias de morte e fracasso, desencanto pela vida e tendências suicidas. Acho que todo mundo aqui, né, sem exceção, já viveu uma depressão. Não só uma, como várias. E a gente sabe, né, como essa fase é muito difícil, porque você mesmo racionalmente sabendo que tem muita coisa a considerar e que você já fez muita coisa e produziu muito conteúdo, ainda assim você sente uma falta de energia, né, de vontade de fazer as coisas. A depressão é essa fase em que a sua energia foi toda recolhida, ou a maior parte dela. Quanto mais recolhida, menos interesse no mundo externo a gente tem. Então, é uma fase que a gente precisa passar. Ela é muito rica se a gente entender o que ela traz, o que ela precisa trazer, mas ela não é fácil. Ela não é nem um pouco fácil, realmente dá vontade de sumir, de desistir de tudo, enfim. Muita gente, né, como a gente sabe, chega ao suicídio, porque não vê saída. Uma coisa interessante. Você quer falar alguma coisa? Uma coisa interessante para a gente entender sobre as sociedades patriarcais, ele fala em sociedades patriarcais puras, ao domínio do caráter elementar do feminino, né? E isso é uma coisa que, no primeiro momento, parece paradoxal, que exatamente as sociedades patriarcais é onde o grande feminino domina. Por que isso acontece? O que significa uma sociedade patriarcal? A gente tem exemplo de algumas, né? A Índia é uma delas. Em algumas sociedades, a gente sabe que eles tentam apagar a figura da mulher, né? Ou evitar que nasça meninas, porque a preferência é dada para os meninos. Isso acontece na China, acontece na Índia, né? Na sua maioria. Tudo bem que tem uma questão aí de política de filho único, ou no caso da Índia, a necessidade do filho de sustentar os pais, enfim. Mas o que acontece nessas sociedades? Por que o patriarcado impera? Porque, na verdade, esse masculino tenta combater o feminino do caráter elementar. Ele se percebe tão preso a esse feminino, tão dependente dele, que ele tenta se libertar. Só que, como não há consciência, essa libertação ela é feita de forma agressiva, né? De forma bastante complicada para as mulheres, porque a ideia de que essa grande mãe é vista em todas as mulheres, ao mesmo tempo que eles querem manter as mulheres nesse estado de grande mãe, quer dizer, o único valor delas é ser mãe, mas ao mesmo tempo eles têm raiva dessas mulheres por representarem a estrutura da grande mãe, do caráter elementar, onde esses homens se veem presos. Então, eles tentam, através das leis e das regulamentações, enfim, dos comportamentos do masculino, silenciar esse feminino. Mas a gente vai ver mais para frente que essa libertação só é possível através da jornada heróica. Então, por mais que essas sociedades tentem silenciar o feminino, não tem como, ele está na base de tudo. E aí a gente vê sociedades que não evoluem, né? Ou evoluem muito pouco. Tem muitas culturas assim, porque eles não conseguem entender digamos, a necessidade desse feminino se desenvolver para que o masculino também se desenvolva. Então é bastante, assim, olhando de fora, é bastante paradoxal. Mas hoje a gente entende que quanto mais machista é uma sociedade, um homem, na verdade, mais aprisionado ao feminino ele está.
Então, o que ele tem é raiva da própria prisão, da qual ele não consegue se libertar. Mas, ao mesmo tempo, ele também não consegue sair desse estado infantil do ego. Ele não quer crescer. Só uma observação, um dos filmes que a gente usa para explicar esse caráter elementar do feminino é o 13º Guerreiro. É um filme bem interessante em que a mãe de uma espécie de tribo sobrenatural faz toda a movimentação do filme. Esse filme está na Star Plus, que é de mais ou menos Disney, né? E é um filme de 99, mas o filme é bem legal. Esse é um dos filmes que a gente assistiu, né, com o nosso professor de teoria junguiana. E a gente sabe que muitas, né, muitas guerras ou muitas batalhas existiram por causa da ideia, né? A famosa Guerra de Troia, é, quem é responsabilizada é Helena, né? Pela guerra. É sempre, para o masculino, ele sempre invoca essa estrutura antiga para fazer guerra. Isso não é diferente até os dias de hoje. A gente vê o Putin. Ele invoca a grande mãe Rússia para justificar a guerra dele. Então, sempre tem esse feminino do caráter elementar. O russo, por exemplo, é um povo bastante preso nesses aspectos maternais, bastante. Tanto que é interessante, quando a gente já teve a oportunidade de ir lá, eles são extremamente infantilizados, é um povo muito, muito, assim, muito criança mesmo. Parece que você está tratando com crianças grandes. Então, aqui a gente vai, né, eu não sei se vocês compreenderam bem o que significa esse caráter elementar do feminino, porque a gente vai agora passar para o caráter de transformação. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Não? Então agora a gente vai entrar no chamado caráter de transformação. Só uma coisa, mais para frente a gente vai ter uma aula sobre Eros e Psique, o mito de Eros e Psique, que acho que a Patrícia já leu, a Ana já leu esse mito, né? É bem interessante porque ele traz também esse duplo aspecto do feminino, tá? Mais para frente a gente vai falar em detalhes sobre ele e eu passo esse conto para vocês. O caráter de transformação do feminino, ao contrário do caráter elementar, é a expressão de uma outra constelação psíquica fundamental. Aqui você já vê o feminino em outro nível. No caráter de transformação, enfatiza-se o elemento dinâmico da psique, o que, ao contrário da tendência conservadora do caráter elementar, coloca em movimento algo já existente e leva a uma modificação, em suma, a uma transformação. O que começa a acontecer aqui? Esse caráter de transformação, ele surge do caráter elementar, né? Mas ele tem digamos, ele, ao contrário da tendência conservadora do caráter elementar, que tenta manter tudo como está e tenta manter os seus filhos, né, sempre infantis, esse caráter de transformação, ele coloca o movimento. Ele coloca um movimento que vai levar a uma transformação. Então, aqui a gente está falando de uma outra fase que vai exigir já um ego mais estruturado. Num primeiro momento, o caráter de transformação encontra-se submetido ao domínio anterior do caráter elementar, e só aos poucos vai se desligando daquela supremacia para adquirir uma forma própria e independente. Eu lembrei aqui exatamente de um outro mito grego que é de Perséfone. Para quem depois quiser ver, a história de Perséfone ela é bem interessante, porque ela é uma criança, quer dizer, já é adolescente, mas tinha aspectos ainda infantis, e ela é raptada pelo Hades, né, que é o deus do submundo. E a mãe dela fica no desespero, tentando encontrar a filha, e descobre que ela está no Hades e pede para os deuses ajudá-la a recuperar a filha. Só que o Hades, ele é como eu falei, ele é o deus do submundo, mas exatamente nos aspectos né, do sombrio, do desconhecido, é onde a gente evolui. E quando Perséfone se encontra no Hades, ela amadurece. E ela própria decide, a mãe dela tinha feito uma negociação dela ficar 6 meses em terra e 6 meses no Hades, já que ela estava casada com ele, né? E ela escolhe ficar 9 meses no Hades.
e só 3 meses na Terra. E é bem interessante isso, porque mostra também o caráter de transformação da própria Perséfone. O caráter de transformação já está nitidamente em ação como a função básica do feminino maternal ao atuar na gestação e na parturição da criança. Ou seja, né, quando a mãe ela gera uma criança e ela, né, traz essa criança à vida e ela alimenta essa criança, ali já se iniciou um processo de transformação. Ali o feminino já começou a passar do caráter elementar para o caráter de transformação. A gente vai ver que isso não é só uma questão metafórica, mas isso se dá, né? Muitas mulheres, quando têm filhos, muitas descrevem um processo de transformação, ao passo que outras nunca querem deixar seus filhos crescerem. Elas fazem tudo para mantê-los no infantil. Então, isso mostra o estado em que essa mulher se encontra, né? Se ela vai se permitir passar pelo processo de transformação e também aos seus filhos, ou se ela vai tentar ficar estagnada, estática, naquela posição de grande deusa, onde todos os filhos servem a ela e estão contidos nela. Atribui-se a função da alimentação tanto ao caráter elementar como ao caráter de transformação, conforme a ênfase recaia na tendência de preservar o que existe ou na ampliação do ser e em sua modificação. É interessante isso aqui, né? O processo de alimentação, e a gente não está falando só da alimentação física, mas aquilo que a mulher vai oferecer para seus filhos, né? Enquanto alimento, mas enquanto alimento também metafórico, é o que vai permitir que essa criança se desenvolva de uma forma saudável e passe pela transformação que ela precisa passar, ou se ela vai mantê-lo, né, manter essa criança no infantil. Então, a alimentação ela já traz esse caráter de transformação, mas depende daquilo que é oferecido. A sensação de vida de todo o ego-consciência que vivencia suas forças como diminutas perante os poderes é dominada pela supremacia da transformação contida no grande círculo. A gente sabe que a gente já falou, né, que o círculo é considerado a figura perfeita porque contém tudo, né? Não é à toa que os planetas, os astros são esferas, né? Digamos, muitas das imagens que nos são trazidas são circulares. A gente já falou aqui das mandalas, né, das crianças que desenham círculos. A própria mulher, quando grávida, fica redonda. A gente já falou também dos mitos, né, dos rituais da lua. Então, tudo isso traz esse grande círculo que contém o todo. Mas esse círculo precisa estar em movimento. Nesta fase, o grande feminino não só gera e orienta a vida como um todo, e o ego em particular, como também recebe de volta em seu útero de origem e de morte tudo aquilo que dele nasceu. A gente vê muito isso na natureza, né? A natureza ela traz a cada estação algo novo. E na estação seguinte, digamos, muitas das coisas que ela criou retornam a ela. E a gente também, né? A gente existe enquanto vida, mas a nossa vida, ao menos a vida que a gente conhece material, ela se extingue também na natureza. A gente sabe que a natureza tem seu ciclo e nós precisamos vivê-lo. Tudo tem seu ciclo. Então, esse ciclo também, como a gente fala, é uma transformação. A gente sabe que para os orientais a morte não existe, não como nós ocidentais entendemos. A morte ela é uma fase do ciclo, mas eles compreendem que tudo continua, né, de outra forma. Todavia, na medida em que a personalidade se diferencia e emerge da inconsciência pura, o caráter de transformação também se torna independente e é vivenciado como tal. É aquilo que a gente já vem falando, né? O ego, conforme ele vai se desenvolvendo e a energia, né, e a energia colocada para esse desenvolvimento, o caráter de transformação, a partir do momento que esse movimento é iniciado, ele tem uma continuidade. E então a gente sai do caráter de inconsciência pura
e passa a viver a consciência, que como nós sabemos, né, a gente já falou, quando o ego percebe a sua própria existência, ele passa a sofrer. Então não é um processo simples, né? A transformação é sempre difícil. O caráter de transformação atua de maneira a impelir ao desenvolvimento, ou seja, gera movimento e inquietação. E tal inquietação pode ser percebida tanto de maneira positiva quanto negativa. É exatamente isso que a gente está falando. Essa movimentação, ela gera uma inquietação em nós. A gente tem uma necessidade de compreender algo, de fazer algo, de mudar algo o tempo todo. É isso que faz com que a gente se movimente, né? É a angústia que nos move no final das contas. Só que às vezes a gente vai perceber isso de uma forma positiva e às vezes a gente vai perceber de uma forma negativa. Os dois aspectos se apresentam. No caso da mulher, ela irá experimentar muitas vezes essas transformações no corpo através da menstruação, que é quando a mulher começa a entrar na fase adulta, através da gravidez, que é esse momento em que ela gera uma vida, e da amamentação. Esses são chamados, acho que o Munir já comentou, os mistérios da transformação, né? Tanto que a gente já viu aqui que para os povos antigos era um grande mistério a mulher gerar uma vida. Eu chamei de milagre do sangue. O milagre do sangue é o primeiro milagre, que é São todos. a menstruação, né? Mas Todos porque eles se confundiam com cada um deles. Eles achavam que o sangue é que dava, que gestava, e depois o sangue se transformava em leite. É interessante isso, né? Mas, de qualquer forma, são as transformações pelas quais o corpo da mulher passa. E uma coisa importante a gente considerar, que digamos, tudo aquilo que a gente vivencia no nosso corpo também tem o seu contraponto na psique. Isso vale tanto para a transformação, e a gente sabe que a mulher é cíclica, porque ela é representante dessa transformação. Muitos homens se incomodam com isso, né? Uma vez eu vi um caso de um professor de medicina da faculdade da USP, um neurocirurgião, que ele não aceitava mulheres na residência, porque ele dizia que mulheres passavam por ciclos. Então, para ele, aquilo era uma coisa inadmissível. Era só o medo dele de uma transformação, ele estava falando de si mesmo. A gente passa por, digamos, o nosso corpo, ele passa por muitas transformações, o da mulher mais do que o homem, ao menos de forma mais perceptível. E exatamente por isso, né? Somos as representantes desse ciclo, dessa transformação. E isso é uma coisa que assusta. Assusta até algumas mulheres, né? Muitas mulheres têm medo desse processo. Mas, como a gente bem sabe, ele se apresenta. E agora, no caso do homem, como é que ele vivencia essa transformação? Ele pode vivenciar essa transformação do feminino de uma forma positiva ou negativa, através de uma atração, por exemplo, as musas inspiradoras, através de um relacionamento, ou uma mulher que encante esse homem, ou uma repulsa, também muitas vezes no relacionamento, uma resistência à mudança. Então, o homem, ele vive a transformação através do feminino. Por isso que o tipo de mulher com quem ele se relaciona mostra o estado em que ele está, né? Muitos homens falam que isso é conhecido, que uma mulher ela pode te levar aos céus ou te levar aos infernos, né? Depende de quem é essa mulher, mas na verdade essa mulher, ela é o aspecto de ânima desse homem. Então, ela sempre vai ser ela vai ser diretamente proporcional à consciência desse homem. Eu citei uma vez aquele filme, sugeri aquele filme O Lobo de Wall Street, que é uma história real, em que quando ele veio de uma classe social média baixa, e quando ele começa a enriquecer, ele estava num casamento muito bem estruturado, a mulher dele tinha umas ideias muito interessantes, foi isso que ajudou, em parte, ele a crescer, ele era um cara muito inteligente também. Só que quando ele consegue atingir um nível alto em termos de riqueza, ele começa a arrumar outra mulher. E essa mulher foi o que o leva à ruína, né? Mas, na verdade, não é ela diretamente, ela só era uma representação do estado em que ele estava.
ele estava sendo tomado, ele estava se perdendo completamente nos vícios e na riqueza que ele mesmo gerou. E ele começou a fazer cometer um monte de irregularidades. Tanto que ele vai preso, né, no final das contas. Então, só para entender que no caso do homem, esse processo de transformação ele vai se dar através de um feminino. Ainda no caso do homem, a inspiração ativa e a força auxiliadora do feminino que presidem um novo, que está por nascer, são expoentes do caráter de transformação, que ocupa sua forma mais pura, que alcança sua forma mais pura na figura da ânima. Então, ele vai precisar de uma mulher que esteja com ele, né, e que tenha essa capacidade de nutrir esse homem com informações vindas do inconsciente, né? É a mulher que traz essas informações do inconsciente, que traz aquilo que é necessário para o homem produzir algo no mundo externo. Tanto que tem uma coisa aqui que na época eu até me chamou a atenção, eu conversando com o meu professor, me veio imediatamente a história de Cristo e Maria Madalena. Porque quando você começa a entender isso, a conclusão que você chega é óbvia, que Cristo teve uma mulher. Ele não teria produzido o que ele produziu se ele não tivesse uma figura de ânimo. E exatamente essa figura que durante muitos séculos tentou se apagar, né? Tentou se sumir com a figura de Maria de Madalena ou relegá-la a uma mera prostituta, coisa que hoje a gente sabe que ela nunca foi. Mas por que a igreja, né, a Igreja Católica precisou desconstruir essa figura feminina? Exatamente porque Maria Madalena representava uma figura de transformação. E a igreja precisa dessa figura do caráter elementar do feminino, que é a grande mãe, que mantém todos ali sob o manto dela. Como fala, fazendo oferendas para ela. Tem até uma música de um cantor irlandês que chama Take Me to Church. Não sei se vocês conhecem essa música. Essa música é interessantíssima, a letra dela. Ele fala exatamente dessa igreja. Depois eu fui ler a história. A letra dela é muito bem escrita. Aí eu fui ler a história, né, porque ela é uma letra extremamente simbólica. Muito obrigada. Ela é uma letra extremamente simbólica. Ele fala da Igreja Católica e eu fui pesquisar por quê. E aí deu para entender, ele é homossexual e ele fala do quanto a igreja não aceita a condição dele, né? A condição dele enquanto homossexual. Que ela pede tudo, que todos sacrificam tudo no altar da grande mãe e ela devora tudo. E eu achei essa letra sensacional porque ela é muito simbólica. Então, a gente vê a importância, né, de um feminino que passe por esse processo e de um homem que esteja com uma mulher nessa condição. Porque é assim que as pessoas vão crescer, que elas vão se desenvolver. Ânima, neste caso, significa imagem da alma. Esse foi um termo que o Jung usou, né, chamando de ânima, que a gente conhece ânima como alma, né? Nesse caso, a imagem da alma, ou seja, a própria feminilidade interior do homem, sua espiritualidade e uma instância de sua própria psique. A gente já falou aqui rapidamente sobre ânima e ânimos, mas o que viria a ser isso? A ânima, ela existe no homem enquanto uma projeção do aspecto feminino dele na mulher. Porque muitos dos aspectos um homem não vai poder vivenciar muitos dos aspectos do feminino diretamente, exatamente por ser um representante do masculino. Então ele precisa viver isso através de uma projeção numa mulher. E a mulher faz o contrário, né? Aí a gente chama essa projeção da mulher no homem de ânimos, que é aquilo que traz movimento. A figura da ânima do homem, encontrada no mito e na arte de todas as épocas, é uma fonte da experiência genuína da natureza do feminino e não só uma simples manifestação de projeções masculinas sobre a mulher. O que ele está querendo dizer isso? É que essa natureza inspiradora do feminino, ela existe em todas as culturas.
A gente conhece muito as musas inspiradoras da Grécia, né? Tanto que eles tinham uma musa para cada área. Tinha a musa das ciências, da literatura, das artes, enfim. Era sempre uma inspiração vinda de um aspecto feminino. Então, essa manifestação, ela não é uma mera projeção, mas ela de fato existe na mulher. Aqui está meio confuso as páginas, mas espera aí, deixa eu ver se eu... Alguém quer fazer alguma pergunta? Nenhuma? Na verdade, não é pergunta, mas, enfim, é tanto essa... Primeiro, assim, a inspiração de mulheres, mas, assim, também a imagem... vamos lá, lembrei agora, formular melhor. O homem que tem ele tem o feminino, que ele se relaciona, é a imagem da psique dele. Isso, ao contrário, também é verdade. O Uhum. homem que a mulher se relaciona é a imagem da psique do masculino dela, no caso. Isso mesmo. Isso. Tá. E as musas inspiradoras aí, no caso, ela entraria como aspecto aí da transformação, seria do caráter de transformação. Sim. Não teria um feminino com caráter elementar que fosse de inspiração. Não enquanto você está falando de desenvolvimento, né? Porque muitas vezes você escuta, não que não aconteça, mas nos mitos é sempre uma mulher que traz esse caráter de transformação. A própria, aquele filme que a gente mencionou na nossa última aula, que foi A Donzela, que está na Netflix, ela traz esse caráter de transformação. Mas você vê, se você for pegar o exemplo do príncipe que casou com ela, casava com todas as garotas que eram sacrificadas, quem era digamos, a quem ele estava preso, né? Ele estava preso à mãe, ele servia a mãe. Então, essa mãe não permitia a transformação. Quando o homem está preso no caráter, né? Quando a ânima dele é uma figura de um caráter elementar, significa que esse homem não amadureceu, ele está no infantil. Então, o que ele faz é transformar a mulher com quem ele se relaciona na mãe. Tá. Então, ela não é exatamente uma fonte de inspiração, porque ela não promove a transformação. Ela não promove, ela mantém o homem no seu caráter infantil. Sim. E a gente vê muito isso em casamentos, né? Onde a mulher se transforma na mãe do marido. Uhum. E isso garante que ele fique criança para sempre. Ele não cresce. Fica extremamente dependente. Aí, Cris, nesse caso, eu fico pensando assim, em termos de não responsabilidade, né? Mas é meio a meio, né? Porque ele quer continuar infantil Uhum. e ela assume o papel da mãe. Então, assim, é casar arroz com feijão, né? Digamos. Exatamente. No final das contas, os dois estão juntos porque estão, digamos, têm o mesmo nível de consciência, né? Por isso que a gente fala que não existe esse negócio de casar com a pessoa errada. Você casou com a pessoa que você precisava para entender algo. Agora, se a dinâmica desse casamento ela fica estagnada, né, num papel onde a mulher é a mãe e o marido é o filho, algo ali não foi compreendido. Você não está fazendo o seu papel de amadurecer, né? Tanto enquanto mulher quanto enquanto homem. Ninguém ali sai do seu, digamos, lugar confortável. Então, não é que é mais culpa de um do que do outro. Eu tenho um cliente que ele até parou a terapia, mas eu atendi ele e a esposa, e ele reclamava que ela não deixava ele crescer. Mas como assim, né? Ele não quer crescer. Então não adianta reclamar que ela é castradora, como ele falava. Ele não queria sair do papel de filho, como nunca quis. Então não é uma culpa dela ou dele, os dois estão ali numa comorbidade bem confortável, mesmo que eles briguem o tempo todo. Mas ainda assim a posição é confortável. Ficou claro? Como é que funcionam essas dinâmicas? É empate. Sim, sim, sim. É que eu me enrolei aqui um pouco.
Mas é exatamente isso, né? Eu estou muito Sim. confortável aqui no meu estado infantil, ou então eu estou muito confortável no meu papel de mãe, e aí as coisas ficam estagnadas. Porque essa mulher está representando o caráter elementar do feminino, e não o caráter de transformação. A ânima é o veículo por excelência do caráter de transformação. Ela é a movimentadora e o impulso à transformação, cuja fascinação impele, seduz e estimula o masculino a todo tipo de aventuras da alma e do espírito, da ação e da criação do mundo interior e exterior. A gente já, né, já sabe através de contos, de mitos, de histórias e mesmo de construções que sempre que tem um homem envolvido, ele está sendo movimentado por alguma mulher. Ele sempre faz isso em função de uma mulher por quem ele se apaixonou. A gente sabe quantas músicas ou quantas obras foram escritas, né, em função disso. Quantas coisas foram criadas. O Muneta contou uma vez a história daquele comediante, o Seinfeld. Não sei se vocês sabem quem é. Foi muito famoso nos anos 80 e 90. Eu não sei se até hoje ainda passa. Sim, eu me lembro até que ele falou isso. O Seinfeld falava brincando, né? Que os homens só faziam as coisas, só construíam as coisas para impressionar as mulheres. Ele falava, fazia um prédio, falava, fui eu que fiz. É só no intuito de mostrar para a mulher o quanto ele é um homem importante, né? O quanto ele se destaca na área dele, mas é no intuito de mostrar para uma mulher. Ele quer impressionar uma mulher. Então, de novo, tá lá o feminino sendo a origem do movimento. Isso é uma coisa interessante, né? O caráter de transformação do feminino não age de forma consciente, né? Não é uma coisa intencional da mulher. Mesmo quando o feminino não planeja conscientemente a prova pelo qual submete o ego, a gente vê muito isso nos mitos e contos de fadas, ela é imanente ao relacionamento do masculino com o caráter de transformação do feminino. Ou seja, muitos dos conflitos que se dão nos casamentos, é comum a gente ouvir os homens reclamarem que as mulheres exigem dele. Ela exige que eu faça isso, ela exige muito de mim, ou ela nunca está satisfeita. E o que a gente observa é que não é verdade que a mulher exige diretamente ou está insatisfeita, mas é como esse homem interpreta, é como ele precisa entender essa mulher para ele se movimentar. Eu já contei aquela história, né, que eu li faz muitos anos, eu nem lembro onde, que a sociedade humana vivia no subterrâneo, e aí, conforme as mulheres cobravam alguma coisa dos homens, faziam exigências, eles, para se livrarem delas, iam subindo e cavando um nível acima, até que eles encontraram a saída do subterrâneo, tentando fugir das mulheres ou das exigências delas, né? Eu acho essa história interessante. Aqui tem uma ilustração, fala sobre as várias princesas que a gente vê nos contos, né, nos contos e mitos, as várias princesas cujos enigmas devem ser decifrados, de fato matam os pretendentes incapazes, mas elas agem dessa forma apenas a fim de se darem de bom grado ao vencedor que consegue desvendar o enigma, e que, por esta sua superioridade, resgata a própria princesa, que é o enigma. Em outras palavras, mesmo a ânima aparentemente mortal contém a potencialidade positiva do caráter de transformação. Isso é uma coisa que a gente vê nos contos, né? Os contos da Disney, por exemplo, do príncipe que vai lá resgatar a princesa. Muitos tentam, mas poucos conseguem, né? Na verdade, em cada conto, só um consegue. E é esse príncipe que vai resgatar a princesa, porque ela é o enigma que ele precisa decifrar para encontrá-la, e o que ele vai receber em troca é o próprio enigma, é ela. E como a gente, né, bem observa, não é o feminino ou a mulher não tem intenção de provocar a morte desses homens, mas é exatamente a condição que ela traz. Ela traz essa condição por ser ela própria, né? O próprio feminino já traz isso. Então a gente sabe que esses enigmas a serem desvendados, e claro que a gente está falando também metaforicamente, não é para qualquer homem, né? Não é para qualquer um. Ele precisa estar no nível de desenvolvimento do ego que seja capaz de passar por esse processo e sobreviver. Então isso acontece o tempo todo. A função prospectiva e antecipatória do inconsciente, que existe no caráter de transformação da ânima,
tornou-se personificada e configurada, confrontando o ego com o não ego, o atrai e exerce sobre ele um efeito hipnótico. Então, agora a gente vê, né, nessa função da ânima, essa ânima que traz o caráter de transformação, ela passou a se tornar configurada, quer dizer, ela passa a ser vista agora numa mulher de verdade. Ela exige essa confrontação do ego com o não ego. Então, esse homem, ele vai precisar, digamos, se desenvolver, ele vai precisar desenvolver os aspectos do ego, vai precisar entender a si mesmo para poder escapar, né, daquele caráter do feminino elementar e poder caminhar junto com o caráter de transformação. Inicialmente, o ego não vivencia essa fascinação de maneira direta em relação com a sua própria psique, mas indiretamente projetada como uma exigência ou estímulo exterior, que para o homem é representada na maioria das vezes por uma figura de ânimo. É interessante isso aqui, porque para que o homem se movimente, ele vai precisar primeiro reconhecer esse aspecto não em si mesmo. Ele não entende que a transformação é dele. Ele vai precisar projetar isso em uma mulher de verdade, que vai ser essa figura de ânima dele. Caiu todo mundo? A Ana não, a Ana tá Não, aí. a Ana, mas e a Patrícia e a Oi, eu tô aqui. As duas caíram, não É. aparecem mais. Mandaram mensagem? E não, No seu celular. deixa eu ver. Dá uma olhadinha. Não. Vamos ver se elas voltam. Até aqui, Ana, fez sentido para você? Não, Mas- sim, faz sim, mas enfim, tem coisas que é sempre assim. O que eu tenho a perceber assim é que sempre o feminino empurrando a evolução do masculino e o masculino atrás disso, é sempre esse ciclo, tanto na parte do elementar quanto nessa parte da transformação. Por aquilo que a gente já viu, né? O feminino enquanto origem. É isso. É isso. Tá. Não. Mas no caráter elementar, uma coisa que acontece com o masculino é que ele não reconhece esse feminino ainda. Porque ele está tão imerso nele que ele não enxerga o feminino. E essa é uma coisa interessante, né? Quer dizer, o homem, quando ele de alguma forma está muito preso no feminino, ele não consegue enxergar a mulher, ele não enxerga a mulher. Ele enxerga digamos, uma extensão da mãe dele, que é onde ele está Sim. imerso. Né? Só E já com no caráter de transformação, ele já consegue enxergar um feminino diferente do da grande mãe. sim, porque ele já saiu da estrutura da grande mãe, ou ele está saindo, e ele caminha junto com essa figura de ânima, que é essa projeção do caráter de transformação. Então, por isso que, né, nos relacionamentos a gente fica muito claro a forma como as pessoas se relacionam, o ponto em que elas estão, em termos de consciência. Nos conflitos de casais a gente vê muito isso, porque um culpa o outro pelos problemas da relação, mas o que eles não entendem é que estão falando de si mesmos. Então, se eu trato mal, se eu agrido a pessoa com quem eu estou, eu não consigo ainda compreender que eu estou falando de um aspecto meu que eu própria, né, sou agressiva com ele ou o desmereço. Porque eu não reconheço esse aspecto em mim, eu só vejo ele projetado no outro. Então, os conflitos de casais, eles deveriam servir para que as pessoas vissem não o problema que está no outro, mas o problema que está em si mesmo, que você não reconhece, que você projeta. Então, se eu não tenho respeito por um homem ou por uma mulher, é mais comum, né, o homem não ter pela mulher, ele não entende que ele não está agredindo só essa mulher, ele está agredindo a si mesmo. Ele agride o próprio aspecto dele. E vai custar caro para ele, não tem jeito. Aliás, com qualquer, né, não só com as pessoas, mas quando se agride um animal, quando se agride a natureza, você está agredindo um aspecto seu.
antes em de... todo aspecto assim, da nossa vida, né? Os outros, assim, o que está ao nosso redor serve para nos enxergar melhor. Exatamente, porque tudo ao nosso redor é um aspecto nosso. É. Então, quando a gente olha para fora e acha que o problema é o outro, que a culpa é do outro, que o outro fez, não, fez, né, algo que não devia ou não fez o que devia, eu não estou falando do outro, eu estou falando de mim mesmo. Como Jung dizia, o outro não existe, né? O outro existe enquanto um aspecto meu. Então, não adianta nada eu ficar esbravejando contra as pessoas, achando que o problema está nelas. Eu preciso olhar para mim. Eu preciso olhar por que que eu ainda vivencio isso? O que que dentro de mim ainda não é compreendido por mim mesma? Uhum. E a gente faz isso o tempo todo, né? O tempo todo. Não tem jeito. Ninguém escapa disso. A gente só enxerga o mundo projetado, né? É por isso que a gente precisa refletir sobre aquilo. O que que aquilo diz sobre mim? O anonimato do inconsciente, característico da situação matriarcal e do grande feminino, é superado ao longo do processo em que a ânima torna-se independente. Né? O próprio feminino precisa sair da estrutura elementar e passar pela transformação. Então, isso é algo que diz respeito a todos nós. Aqui é uma coisa que acho que ajuda a esclarecer. As mulheres em que o caráter elementar é dominante relacionam-se com o parceiro de forma apenas coletiva. Não estão ligadas a ele por um vínculo pessoal e vivenciam nele somente uma situação arquetípica. A função do homem, neste caso, é somente manter a persona da mulher. O que que isso significa, né? Quando a mulher ela está no caráter elementar, ela ainda não reconhece o homem com quem ela está como um aspecto que vai caminhar junto com ela. Para ela, a função dele é só mantê-la naquele estado, onde ele vai muitas vezes provê-la né, de bens materiais, vai sustentar os filhos, mas não vai exigir que ela também passe por uma transformação. Então, o único interesse dessa mulher no homem é esse, é que ele mantenha esse estado dela, para que ela possa ficar no caráter elementar. A gente vê muito isso. Muitas mulheres, quando têm interesses no homem só pelo dinheiro, o que ela está dizendo é: eu quero que você me mantenha no mundo de fantasia, onde ela própria é infantil demais. Eu quero que só que você seja capaz de prover tudo isso para que eu não precise crescer. E quando os homens concordam com isso, eles também estão nesse aspecto infantil. Então a gente vê que é sempre uma relação direta. Em compensação, a mulher em que o caráter de transformação é dominante apresenta, quanto ao desenvolvimento do feminino, estágio superior ao aprimorado. Nela, foi superado o caráter matriarcal do feminino. Então, a gente sabe que, nesse caso, essa mulher já passou pelo processo de transformação. Eu vou falar um pouquinho dessas representações desse caráter de transformação do feminino. A gente usa muito, você já deve ter ouvido eu falar da palavra Sófia, ou Sofia, que significa sabedoria. É exatamente esse feminino do caráter de transformação. Sófia é um puro espírito feminino, uma totalidade espiritual feminina que já foi superado todo tipo de peso e materialidade. Com efeito, ela então não só cria a terra e o céu, naquela retorta que chamamos de vida, e não só é em si também a roda circular que gira dentro desta, como a essência e a destilação mais sublimes em que a vida deste mundo é capaz de se transformar. Essas palavras aqui, se eu não me engano, faz tempo que eu escrevi, mas são do Neumann. Eu falei que até achei o Neumann muito poético quando ele fala, né, desse feminino, porque o Neumann, em geral, é mais técnico nas escritas dele. Mas é exatamente isso, né? Ela é que gera, que faz circular e que promove a transformação. No estágio mais elevado, o grande feminino perde cada vez mais o seu caráter arquetípico primitivo como deusa e parece tornar-se primeiramente conceito e alegoria. Ela vai perdendo né, nesse processo de transformação do elementar para o caráter de transformação, ela vai perdendo aquela característica da grande deusa que todos precisavam servir.
E ela primeiro, ela se torna um conceito e alegoria, para depois ela poder se transformar nessa concepção de sabedoria. Sófia aparece como filosofia no Ocidente. Agora a gente vai ver as diversas, digamos, manifestações desse caráter de transformação nas culturas. No Ocidente ela aparece como filosofia, né? Como deusa da sabedoria, de nome Atena ou Minerva na mitologia greco-romana. Tanto que Atena é a deusa que nasce da cabeça do pai, né? De Zeus. Porque ela é o aspecto intelectual. Na esfera judaica, Torá, como a doutrina, e como Shokmah na Cabala, como símbolo central da sabedoria. Como Shekinah, a glória viva de Deus no exílio, e como Raquel, na personificação daquela. No Oriente a gente também encontra. Também se apresenta como Maat, a deusa da sabedoria no Egito, e como Tara no budismo, deusa do conhecimento supremo. É interessante a gente observar que sempre o que está ligado à sabedoria, e a gente não está falando de um conhecimento posto, tá? Quando a gente fala em sabedoria, a gente está se referindo a um grau mais elevado de conhecimento, né, do próprio ser. Ela é sempre representada por uma figura feminina em todas as culturas. Pelo princípio da lei da compensação, em termos psicológicos, o inconsciente não só representa um perigo para o ego, pela força superior dos impulsos e instintos, mas também se mostra, por outro lado, benéfico, como forma de auxílio e redenção. Eu voltei um pouquinho aqui, mas é só para a gente fazer essa comparação, né? Quais são os perigos que o ego, os perigos que são representados para o ego, em que ele traz, além do risco, ele traz também um ensinamento. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver aquele filme A Chegada. Em inglês ele chama Arrival, para a Tess, que mora nos Estados Unidos, quando ela vira essa aula. Esse filme é bastante interessante. Você chegou a ver, Patrícia? A Ana confirmou que viu. A Cida, eu não sei se viu. É da invasão dos extraterrestres? Eles não invadem, né? Eles só chegam. Não é exatamente uma invasão. Eu estou Mas na dúvida se eu vi esse. Me é Então, familiar. a história, assim, resumidamente, chega uma nave na Terra e ela fica ali estacionada e ninguém sabe o que tem ali. E eles não saem da nave. E aí o governo americano resolve intervir, né? Resolve entrar naquela nave para entender o que tinha ali. Até porque, como a gente bem sabe, a ideia americana é sempre de uma invasão. Mas esses ETs que eles eram representados até por moluscos. Eu achei engraçado, porque molusco não é dentro da evolução, né? Não está entre os seres mais desenvolvidos intelectualmente, mas enfim. E eles se comunicam por símbolos. E aí eles têm que chamar uma tradutora, que era uma linguista, para tentar descobrir o que eram aqueles símbolos, porque era a única forma que esses seres se comunicavam. E uma história interessante é porque ela começa contando. Acho que ela começa contando a história da morte da filha dela, né? Que a filha dela tem câncer. E ela vai contando. Ela era uma professora universitária. E ela vai contando a morte. Só que durante a história, isso eu achei muito legal. Durante a história, ela começa, né, depois que a filha dela morre, que ela é chamada para tentar traduzir o que esses extraterrestres estavam tentando dizer. E aí ela começa a sonhar com uma criança. E aí depois ela pergunta quem é essa criança? Porque o filme é circular. Ele é exatamente isso. Ele mexe com a sua percepção de um tempo linear. E a questão dela é, mesmo sabendo de tudo que iria acontecer, ela entende que ela ainda assim aceitaria ter aquela criança, mesmo sabendo que a criança iria morrer. E, enfim, é um filme que vale a pena assistir. Ele mexe um pouco com essa... Mexe não, né? Ele deixa confuso essa questão do tempo, mas ele é muito interessante nesse sentido.
Mas eu usei esse filme A Chegada porque eu acho a figura dessa linguista muito interessante. É exatamente esse aspecto de um feminino de transformação. Na força feminina geradora e abastecedora, protetora e transformadora do inconsciente, atua uma sabedoria infinitamente superior à da consciência humana vigil, a qual intervém na vida do ser humano, convidada ou não, enquanto fonte da visão e do símbolo, do ritual e da lei, da poesia e da vidência, para salvar o homem e dar um sentido para a sua vida. Aqui não está se referindo ao homem enquanto masculino, mas ao ser humano, né? Que até deveria se corrigir isso aqui. Mas é uma coisa que eu falo muito para algumas clientes minhas, que quando elas perdem, né, esse contato com o próprio feminino, elas ficam, digamos, a vida perde a graça. Isso não só para as mulheres, né, mas hoje a gente tem visto muito. A vida perde o sentido. A vida não tem mais graça, ela não tem mais eros, ela não tem mais nenhuma atração. São mulheres que ficam muitas vezes, vivem de forma automática. Elas ficam extremamente pragmáticas, passam a viver como se a vida fosse cumprir metas e nada mais tem interesse. O único prazer está em fazer checklist das suas atividades do dia. Eu tenho clientes assim, é uma coisa muito, muito complicada, né? Você vê que essa mulher perdeu o contato com o próprio feminino. A vida dela não tem mais nenhuma graça, não tem mais nenhum interesse. Então, essa mulher vive de uma forma robótica, né? No automático. Não é só mulher, tá? A gente vê que tem homens que vivem assim também. Mas você precisa desse encantamento para sua vida ter sentido. Sofia, como poder espiritual, é amorosa e redentora, enquanto mãe espírito não está, como a grande mãe da fase elementar, interessada no recém-nascido, na criança e nos seres humanos imaturos que a ela se apegam nesse estágio. Ou seja, né, a mulher, mesmo quando mãe, se ela de alguma forma tentar manter essa criança, né, manter seus filhos, ou as pessoas à volta dela nesse infantil, significa que ela não atingiu o nível necessário de transformação, porque como aqui bem fala, Sofia não está interessada na criança, ela está interessada no desenvolvimento do indivíduo. Então, para ela é isso que importa. Seu desejo como deusa do todo que governa a transformação da fase elementar para a espiritual é que pessoas completas conheçam a vida em toda a sua amplidão. É exatamente isso. O que ela quer, o que ela deseja é que realmente as pessoas se desenvolvam, que elas cresçam, que elas amadureçam e que elas se transformem. Ela não quer manter crianças. Ela é não só poder da divindade, como a roda giratória do destino, em sua totalidade portadora do nascimento e da morte, mas também é a força do centro que no seio deste ciclo impele a transformação e a iluminação, a consciência e ao conhecimento. A mitologia budista tem Maia, que é a criadora do mundano Samsara, né? Acho que a Patrícia e a Ana, que gostam um pouco de, de questões orientais, né? De filosofias orientais, já devem ter visto alguma coisa. Ela A mesma roda da Sansara, né? é, ela Para mesma. mim, Maia é a ilusão, né? É o véu da ilusão, a Maia. Então, eu não sei se tem porque aqui fala da mitologia budista, né? Porque o budismo se desenvolveu, ele começou na Índia, mas ele se desenvolveu muito no Japão. Então, eu Sim. não sei se houve alguma modificação. Realmente não sei, eu precisaria ver. De qualquer forma, a ilusão, ela é exatamente isso. O mundo que nós vivemos, a gente já falou isso mais de uma vez, ele não é real, né? Ele é uma ilusão. Ele é o que a gente precisa para poder compreender a si mesmo, né? A própria Maia se transforma em Tara, que é a quintessência. E aí me lembrou, né? Esse trecho aqui me lembrou o filme O Quinto Elemento. É um filme antigo, mas eu acho esse filme sensacional. É com Bruce Willis e aquela atriz, a Mila Jovovich. Não sei se vocês viram. Ele é um filme antigo. O Quinto Elemento. Eu vi esse filme. Essa Mila não é uma modelo linda, dos olhos bem claros?
e que É, você passa no futuro, né? E ela cai no carro dele, que era um táxi. ela veio de outro É planeta, é esse? isso mesmo? É. Ah, E ela tinha uma característica interessante, porque ela aprendeu tudo da humanidade só vendo vídeos super acelerados, né? Porque ela era, digamos, muito mais desenvolvida. E, e esse filme, e ela é exatamente a representação da quinta essência, né? Por isso o filme chama o Quinto Elemento, que é esse estado mais desenvolvido. É um filme bem legal, eu acho que é um filme que vale a pena ver, apesar de antigo. E tem também um que é mais recente, que esse eu já falei aqui, que eu acho que vale a pena ver, que é a série A Roda do Tempo. Esse eu já indiquei para vocês, porque traz muito essa questão do feminino, é muito focada nas mulheres, que são as servas. E elas explicam, a serva não é alguém submissa, a serva é a que serve ao mundo, né? Elas fazem tudo pelo desenvolvimento do mundo, pela evolução. A gente tem uma ideia de servo como até um sentido pejorativo, né, de alguém submisso, e elas explicam, a função de servir não é esse, não é estar submisso. A função de servir é de realmente recepcionar e transformar. Eu vou só ler o finalzinho aqui, que de novo do Neumann, porque eu achei ele bastante inspirado. Essa iluminação, porém, não consiste em nenhum raio de luz ou dom oriundo do céu. É um processo vivo de crescimento cujas raízes se fixaram no lodo das profundezas da terra e que se desenvolve lentamente, alimentando com a água luminosa da vida. Apresenta ainda fechado um botão que somente no fim irá se abrir, já desenvolvido, como a flor de lótus, a ininterrupta luz celeste. Para quem é ligado em coisas orientais, né, a gente sabe que a flor de lótus ela tem uma representação extremamente simbólica de, né, do desenvolvimento que se dá através, né, a gente sabe que a flor de lótus ela se desenvolve no lodo, quer dizer, nos aspectos mais obscuros e mundanos e improváveis é que se desenvolve, né, que cresce uma flor tão linda, tão perfeita. E é exatamente assim, né, como Neumann está dizendo, que é esse caráter de transformação. A iluminação, ao contrário do que muita gente imagina, até as nossas religiões ocidentais trazem essa ideia, que você se torna iluminado e porque você fica mentalizando coisas boas e se afasta do mal, mas não é assim que você se transforma, né? Não é assim que você atinge a iluminação. O próprio Jung já falava que ninguém se ilumina ao imaginar figura de luz, né? Figuras de luz. Você só atinge a iluminação ao se conscientizar da sua própria escuridão. Então, não é se separando daquilo que te assusta, ou que você não quer olhar, ou que você não gosta, que você vai atingir esse estado. Na verdade, não. É exatamente o contrário. Para quem conhece bem a história de Cristo ou de Buda, a gente vê que foi exatamente assim que eles cresceram. Eles não vieram seres perfeitos e iluminados para a Terra. Eles passaram por muitas provações para atingir esse estado, né? O grande feminino no indivíduo desenvolve-se como a própria humanidade. No início, é a deusa primitiva, imóvel na materialidade do seu caráter elementar, que nada conhece além de seu útero. No fim, é Tara, que é a quinta essência. Ambas formam juntas a unidade do grande feminino, que na totalidade de sua evolução preenche o mundo desde a sua fase elementar mais inferior até a sua suprema transformação espiritual. Ou seja, né, uma nasce da outra. Uma se origina na outra. E você não tem como passar, né, de um nível para o outro sem entender seus próprios aspectos. Aqui eu acho que essa aula ela traz muito essa reflexão também, não só sobre esse duplo caráter do feminino, mas sobre a nossa própria evolução. É onde a gente precisa se encontrar, né? Onde a gente precisa entender a nós mesmos. E isso se dá com todas nós, não só com as mulheres e com os homens, né? Mas com os homens. E cada um de nós precisa encontrar isso em nós. Cris, você não acredita que tenha possível lá atrás ou a partir de hoje que comecem a nascer pessoas que já pularam etapas, tipo, já não vão entrar, já vão vir para o mundo
sem esse caráter elementar, já no caráter de transformação, já com feminino. Então, existem pessoas assim, mas elas não pulam etapas, né? A gente não pode esquecer que tudo que a humanidade fez até aqui permitiu Faz que, né, parte do processo. que essas crianças já viessem numa condição melhor. É muito interessante a gente ver quando a gente trabalha com pessoas que têm filhos, né? Que conforme as pessoas vão conscientizando os seus próprios aspectos, os filhos não têm mais que viver o mesmo drama. Ou se passa por isso, passa muito mais rápido, porque, digamos, esse pai ou essa mãe já conscientizaram aquele aspecto. Tá. Então, permite que essa criança ela possa vivenciar mais suas experiências do que ter que vivenciar os dramas, né, de pai e mãe. Mas sim, a gente vê crianças que nascem hoje, né, e sempre, né? A gente está falando de 2000 anos um Cristo, né, um pouco menos tempo Buda ou outras pessoas que vieram com nível muito mais desenvolvido. Mas sim, a gente hoje vê crianças, né, muito espertas e muito com sacadas muito interessantes. Ver isso nos nossos próprios sobrinhos é muito legal, porque você fala, nossa, eu lembro, né, da minha irmã, do meu irmão que fazia isso, fazia aquilo, não entendia de tal forma, e seu filho ou sua filha já entendem. É muito legal isso. Uhum. É bem Imagino. interessante, né? Tá. Mais perguntas? Quer falar, Monique? Não, o que vocês acham, né? Ou vocês entenderam do que a gente trouxe na aula de hoje, assim? Porque é claro que a gente precisa entender isso enquanto aspecto metafórico, mas entender também que isso é um estudo da evolução da psique humana, né? Através dos contos, dos mitos, das realizações humanas ao longo da história. E que, de fato, a gente está no nível, em termos de consciência, muito maior do que os povos antigos, óbvio. Mas ainda também temos muito para evoluir, né? Por isso que o Neumann ele faz aquela divisão do estágio da consciência, né? Em que ele acredita que Cristo... Ah, eu levantei a mão e esqueci que essa câmera faz isso. Você levanta a mão, ela aproxima. Que Cristo e Buda, outras personalidades, né? Que a gente lê as histórias, foram pessoas que chegaram nesse ponto. Mesmo sendo, enquanto uma boa parcela da humanidade estava no nível primitivo, em termos de consciência, já existiam pessoas que estavam no nível mais avançado até do que a gente está hoje. Por isso que os ensinamentos, falando para o Ocidente, né, os ensinamentos cristãos ainda são muito pouco compreendidos. As pessoas ainda interpretam de forma muito literal, mas não entendem a profundidade daqueles dizeres, né? Pode falar. Vou sentar aqui para você ser visível? Eu estava pensando agora, uma das deusas mais interessantes da mitologia egípcia chama Maat. É uma deusa que é a deusa da verdade e da justiça. Mas quando um egípcio, especialmente um egípcio importante, morria, a alma desse egípcio era pesada contra a pena da cabeça de Maat. E se essa alma fosse mais leve do que a pena, ele ganhava a vida eterna. Se não, ia reencarnar de novo, ou reencarnaria de novo, ou iria para o equivalente ao inferno deles, também eternamente. Ia ganhar a vida eterna de algum jeito, ou muito ruim ou muito boa. Mas essa deusa já é uma evolução, você vê, uma deusa de mais de 3.000 anos, já era uma evolução importante. Inclusive, eles acreditavam que essa deusa é quem definia aquilo que era real. Ela é quem dizia, porque para as coisas existirem, elas precisavam ter uma imagem, precisavam ter alguma solidez, e quem dava solidez para as coisas era essa deusa. Ela era o bóson de Higgs na época? Ela era o bóson de Higgs, ela já trazia essa ideia que a gente encontrou em 2019, né? Apesar da ideia ser um pouco anterior, mas a comprovação é de 2019. Mas a ideia é que esse caráter porque as deusas anteriores eram deusas da agricultura, deusas da fertilidade, na maior parte dos casos, e mulheres que não tinham muito a dizer, mas muito a produzir, mas quase nada a dizer. Em compensação, uma das principais evoluções desse tempo, mesmo que muito antigo, é uma deusa com essas características de Sófia. Então,
Para ela as coisas precisavam funcionar, para ela era a própria justiça, ela julgava os... E para o catolicismo, quem faz essa tarefa é um homem. Então, com essa retomada, de certa forma, do patriarcado ainda no estado elementar, ele acaba tentando transformar tudo que já existia em outras culturas, de outras formas, em algo mais masculino. Mas ainda assim é feminino. A própria igreja é feminina, né? Como a gente já falou aqui. Uma coisa interessante é que quando você lê as obras que tratam dos cultos das grandes deusas, os cultos, os rituais da lua, uma coisa que fica muito evidente é que vários dos rituais e vários santos da Igreja Católica, na verdade, eles têm origem nesses rituais femininos. Só que a Igreja Católica ela mudou tudo isso, ela transformou, pegou para si, fez umas modificações e trata como se fosse dela, né? Como se a origem estivesse nela. Mas, na verdade, são rituais que ela mesma chama de pagãos. Mas ela precisava dar um caráter, digamos, cristão para aquilo para poder ser aceito. Mas todos esses rituais são super antigos, eles são rituais dos povos ainda do matriarcado. E mesmo quem é católico é muito interessante a gente ver, não conhece essa parte. A própria Bíblia, você só se conhece o Novo Testamento. E o Velho Testamento, o que foi feito com ele? Né? Onde está Lilith? Ela foi tirada da figura do cristianismo. No meu entender, as religiões cristãs, na verdade, tem muito pouco do cristianismo, né? Elas passam isso de uma forma quase que literal, mas interpretar os ensinamentos cristãos é difícil isso, não é uma coisa simples. Então é mais fácil você tornar isso literal. É mais fácil você fazer as pessoas acreditarem que Cristo nasceu do jeito que nasceu, que Adão e Eva existiram do jeito que existiram, enfim. É mais fácil para você convencer as pessoas e ter seguidores. Mas pouco se entende do cristianismo mesmo. O cristianismo não é algo simples de entender. Ele exige uma reflexão e uma viagem muito grande ao seu próprio interior. Então, digamos, para você entender o cristianismo, talvez você tenha que escapar um pouco das religiões cristãs, né? Das religiões ditas cristãs, e estudar mais a história do cristianismo mesmo e dos cultos antigos, anteriores ao próprio Cristo. Fazer mais alguma colocação? Acho que não. O que vocês querem comentar? Eu queria saber de vocês se o que a gente está trazendo até aqui tem sentido, se as coisas se conectam, as aulas anteriores se vocês entendem as conexões, o que vocês acham de interessante nisso? Para mim está fazendo sentido, sim, tá seguindo a linha aí que eu acredito que seja necessária para a gente entender toda a análise aí que é necessário fazer, chegar até o ponto de como que entender uma individuação e tudo mais, acho que é necessário passar por todos esses pontos que vocês estão passando. Para mim está válido. A individuação é o nosso último estágio, né? Na hora que você atinge isso, você realmente se transforma. Enquanto Sim. isso, vamos aqui caminhando, né? Tentando entender a vida. É difícil. Tentando entender o que a gente está fazendo aqui, né? Por que a gente passa pelas coisas que passa. Não é fácil. A Patrícia colocou que não pode participar, quer dizer que não pode falar, não sei. Ela tinha colocado que estava muito barulho. Ah, tá, entendi. Não, Tudo bem. Não, acho que tá barulho lá para ela. Ah, tá. Por isso que ela disse barulho lá. Entendi. É que tá a Ana com gato, a Patrícia com cachorro, eu com cachorrito, né, cachorrito? Todo mundo acompanha. E eu sozinha. Não sozinha. A senhora com gato, um cachorro. A Cris consegue rapidinho. Consigo, é fácil. Eu recomendo o gato. E engraçado como ele vem participar, né? Todos eles vêm participar da sessão. Eles adoram participar dessas coisas. Engraçado.
Mais alguma colocação? Se vocês quiserem fazer comentários, são muito bem-vindos. Senão, a gente encerra. Deixa eu ver que horas são. Encerra um pouco antes. Quer colocar alguma coisa? Ótimo. Luke? Não? Meninas? Então tá. Eu agradeço a participação de vocês, achei bem especial. E qualquer dúvida que tiverem ao longo da semana, podem me mandar mensagem que a gente vai tentando conversar ou coloca na próxima aula. Tá ótimo. Tá bom. Obrigada, Boa gente. noite. Obrigada. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, dá tchau. tchau, Lu. Tchau para todo mundo.